Gilles de Rais, um dos homens mais poderosos da França medieval, herói de guerra condecorado, braço direito de Joana d'Arc, celebrado quase como um santo guerreiro, dono de uma fortuna capaz de comprar castelos, exércitos e silêncio. Nada disso foi o suficiente. Ele queria o poder absoluto. Enquanto era admirado em público, na masmorra do seu castelo escondia uma depravação que faria o próprio inferno estremecer. Um laboratório de sacrifícios humanos. Centenas de crianças tiveram seus gritos abafados pelas paredes de pedra com metros de espessura. Esqueça o que você sabe sobre vilões de ficção. Hoje vamos descer às profundezas e entender o perfil psicológico de um dos primeiros serial killers documentados da história, aquele que inspirou a lenda do Barba Azul. Gilles de Rais não nasceu na sarjeta em 1404. Ele nasceu no topo do mundo. Órfão aos 11 anos, o pai foi atacado por um javali durante uma caçada e foi consumido lentamente por uma infecção. E a mãe teria morrido durante o parto do irmão mais novo, o irmão de Gilles. Com a morte dos pais, ele herdou uma fortuna que faria reis parecerem mendigos. Mas o ouro veio com uma maldição, a tutela de seu avô, Jean de Craon. Há registros históricos indicando que os próprios pais de Gilles não queriam que o avô assumisse a tutela de seu filho, caso acontecesse algo com eles. Seu avô não era um mentor, era um predador político. Ele ensinou ao jovem Gilles que as leis eram para os súditos e não para eles. Imagine uma mente em formação sem limites morais, com o poder em suas mãos. Gilles recebeu uma educação de realeza, aprendeu latim, artes liberais, equitação, caça e, sobretudo, as tradições de cavalaria. Desde cedo, ele foi criado não por afeto, mas por interesses. Foi preparado para uma carreira de prestígio que combinava com guerra, ostentação e devoção. Quando ele completou por volta dos 16 anos, seu avô já havia arranjado um casamento com uma herdeira importante, Catherine de Troyes. A união envolveu disputa familiar e questões legais. Há relatos históricos de que o casamento aconteceu com forte pressão e até contra a vontade da família dela. O avô de Gilles precisou sequestrar Catherine para que o casamento acontecesse. Esse casamento aumentou ainda mais as terras, o poder e a riqueza de Gilles. Com Catherine, ele teve uma filha, Marie de Rais, que praticamente não aparece nas narrativas mais conhecidas. Mãe e filha viveram afastadas de Gilles durante boa parte de sua vida. Catherine passou a viver em suas próprias terras, onde criou sua filha, longe dos castelos onde ele permanecia. E falando em castelos, entre todas as propriedades de Gilles, havia uma que se destacava, o castelo de Tiffauges. Essa era sua residência central. As paredes de pedras eram grossas, erguidas para impedir invasões, portas reforçadas, feitas para não serem abertas com facilidade. Os móveis eram nobres, cadeiras e mesas de madeira maciça, baús ornamentados, camas grandes com dossel, tudo pesado, robusto, feito para durar. Tapeçarias, cortinas grossas, tecidos bordados, taças e utensílios de metais preciosos, joias, relíquias religiosas, objetos decorativos, santos, crucifixos e pequenos altares. E então, escadas de pedra, descendo cada vez mais longe da luz. E se você pensa que Gilles era apenas um herdeiro mimado, se engana. Ele era um titã no campo de batalha. Na época, a França estava em guerra com a Inglaterra, a famosa Guerra dos 100 Anos. Aos 20 anos, ele já era o Marechal da França, uma das maiores honrarias militares do reino. Também foi escudo de Joana d'Arc. Juntos, eles libertaram Orleans. Ele viu o impossível acontecer. Uma camponesa guiada por vozes sagradas mudar o destino de uma nação. Um dos momentos mais céleres da história francesa. Após a glória e o prestígio, ele presenciou de perto a traição contra Joana d'Arc cometida por militares e pelo rei, que a entregaram aos ingleses.
Ele a viu ser julgada pela Inquisição e acusada de heresia, condenada à morte. Gillet não estava presente na execução, mas mal sabia ele que enquanto o fogo consumia Joana d'Arc, algo dentro dele se apagava. Não era apenas uma aliada que morria, era a última chama de propósito que ainda existia nele. Alguns historiadores acreditam que este foi o ponto de ruptura. Se a santidade termina em cinzas, por que não buscar o poder do lado oposto? Se Deus permitiu que sua maior guerreira morresse, talvez houvessem outros deuses dispostos a negociar. Ele volta para casa como um dos homens mais ricos da Europa, mas com a alma em frangalhos. A guerra acabou, a santa morreu e Gillet de Retz está entediado. É aqui que o herói começa a se dissolver. Sua reputação foi de um nobre, ambicioso e extravagante a um gastador compulsivo. Ele gasta sua herança comprando territórios e influência. Ele passou a organizar festas extremamente luxuosas, com banquetes suntuosos. Gastou boa parte de sua fortuna com a construção da Capela dos Santos Inocentes. Não era apenas uma capela simples, ficava próxima a um de seus domínios na região de Machecoul. Envolvia manutenção constante, cerimônias e prestígio religioso. Ele manteve um coro com dezenas de jovens com roupas luxuosas, treinamento musical e objetos litúrgicos caros. Ele também se envolveu com a produção de um espetáculo de teatro grandioso chamado O Mistério do Cerco de Orleans, em que contava a batalha da qual havia participado com Joana d'Arc. A peça tinha 640 atores e figurantes. Desde figurinos a tudo o que envolveu o espetáculo sairia de seus bolsos. Essa inclinação para o luxo seria uma marca persistente em sua vida, tornando-se mais tarde uma das causas de sua ruína. Nada parece preencher o vazio deixado pelo campo de batalha, e em poucos anos ele dissipou uma das maiores fortunas da Europa em excentricidades, o que gerou revolta em sua família. Os poderosos da França começaram a contar suas moedas. Ele era rico demais para continuar livre. O rei da França proibiu que ele vendesse mais terras. Encurralado e humilhado, depois de gastar o equivalente a bilhões de dólares atuais em festas, ele precisava de ouro, ele precisava da pedra filosofal. Gillet estava desesperado, gastando sua fortuna com alquimistas de segunda categoria. Foi nesse contexto de declínio que começaram a surgir os desaparecimentos de crianças em regiões sob sua influência. Em 1439, Gillet conheceu François Prelat, um jovem clérigo italiano que afirmava ter um pacto com um demônio chamado Baron. Ele não era um mago clássico, mas um manipulador psicológico que viu os delírios de grandeza de Gillet e alimentou algumas promessas que giravam em torno de transformar metais comuns em ouro, contato com entidades espirituais e localização de tesouros escondidos, riquezas enterradas ou perdidas. Para Gillet, François não era um charlatão, era um messias. Ele o convenceu de que o ouro não viria de fórmulas químicas, mas de oferendas. O demônio exigia um tributo, e o tributo era a inocência. O alquimista o convenceu a cometer atrocidades. Gillet passou a acreditar que o sofrimento extremo gerava uma energia que abriria os portais para o oculto. Então ele fez do castelo de Tiffauges uma máquina de moer almas. Essa era sua última esperança de manter o status de semideus. O homem que viveu o êxtase da santidade ao lado de Joana d'Arc passou a trilhar caminhos obscuros na alquimia. As masmorras de Tiffauges tornaram-se o cenário de um pesadelo real, rituais de uma brutalidade indescritível. O Barba Azul medieval guardava os restos de uma geração de camponeses. As paredes de 3 metros de espessura garantiam que o mundo exterior nunca ouvisse a verdade.
Centenas de crianças entravam, mas nenhuma saía. Não existe um número exato confirmado. Muitos historiadores costumam criar uma faixa aproximada de cerca de 80 a 200 crianças. A maioria das vítimas tinha entre 8 a 15 anos. Alguns relatos mencionam crianças mais novas, por volta de 6, 7 anos, e adolescentes mais velhos de 17 anos. Testemunhos da época indicam que ele contava com a ajuda de pessoas próximas para atrair crianças com promessas de trabalho nos castelos, oferta de comida, abrigo e roupa. Isso funcionava porque as vítimas eram de famílias muito pobres. Relatos posteriores descrevem salas onde o cheiro de incenso era usado para disfarçar o odor da decomposição. Gillet não era apenas um executor, ele era um espectador de sua própria depravação, assistindo aos rituais de François enquanto buscavam o sinal do demônio nas vísceras de suas vítimas. Gillet contava com o silêncio comprado de seus servos e com o terror que seu nome impunha. Ele achava que era intocável, mas até o Marechal da França tinha limites. O erro de Gillet foi o excesso de confiança. Durante sua crise financeira, ele passou a se envolver em atos considerados abusivos e até violentos contra terceiros. Ele se envolveu em disputas agressivas por propriedades. Ele tentou tomar bens de outras pessoas à força. Até que um dia ele entrou em um conflito que envolvia terras ligadas à igreja. Durante essa disputa, ele sequestrou um clérigo em plena luz do dia, violando a imunidade da igreja. Ali, ele estava desafiando a única instituição mais poderosa que ele. Foi o primeiro dominó a cair. Após 8 anos agindo livremente, o véu de proteção estava prestes a ser rasgado. Atacar um clérigo era também um crime religioso, não só político. Isso praticamente garantiu que ele fosse investigado. Setembro de 1440. O impensável acontece. O Marechal da França, o herói de Orleans, é preso em seu próprio castelo, não por um exército inimigo, mas por uma escolta enviada pelo bispo de Nantes, acusado de heresia, bruxaria e o assassinato sistemático de centenas de crianças. O julgamento foi um espetáculo de horrores. Gillet entrou no tribunal em Nantes vestido com uma de suas melhores roupas, agindo como o Marechal da França. Ele chamou os juízes de traidores corruptos que vendem cargos eclesiásticos e disse que preferia ser enforcado a responder a clérigos que não tinham jurisdição sobre um nobre do seu escalão. Ele acreditava que sua linhagem e seus serviços prestados à coroa o protegeriam. Ele se recusou a prestar juramento e desafiou a legitimidade do tribunal por dias. O ponto de virada no tribunal foi quando Gillet tentou negar tudo inicialmente, mas foi confrontado face a face por Henriet e Poitou, seus servos e confidentes. Ao ver seus servos mais leais descrevendo cada detalhe dos seus crimes sob juramento e também sob ameaça de tortura, Gillet percebeu que não havia escapatória. O Marechal da França, um herói de guerra, estava sendo desmascarado pelas pessoas que limpavam seu chão e serviam seu vinho. Henriet e Poitou descreveram como as crianças eram atraídas. Eles relatavam que viajavam pelos vilarejos próximos oferecendo esmolas, comida ou trabalho no castelo em nome do generoso marechal. Assim que as crianças cruzavam os portões do castelo para as torres mais altas ou as masmorras mais profundas, os funcionários confessaram que sua principal tarefa era limpar as evidências. Eles descreveram como queimavam os corpos em lareiras imensas e os jogavam em latrinas e poços do castelo para esconder o cheiro e os restos mortais. O depoimento de Poitou foi um dos mais impactantes. Ele relatou que Gillet não apenas matava, mas que tinha rituais. Ele contou que ele costumava admirar a beleza dos corpos sem as cabeças, dizendo o quanto eram perfeitos. Ele descreveu como Gillet entrava em estados de transe, alternando entre chorar de arrependimento e rir de forma histérica.
enquanto cometia os atos. O marechal, que nunca recuou diante de uma espada, recuou diante de uma corda. Levado à câmara de tortura, Gillet viu os carrascos prepararem os instrumentos que esticariam seus membros até o limite. Ali, entre o cheiro de mofo e o brilho frio do metal, o orgulho do nobre se transformou em terror de pecador. "Parem!" ele implorou. "Eu direi tudo o que quiserem." O que quebrou Gillet também foi a excomunhão. Ser expulso da igreja e ter sua alma no inferno por toda a eternidade, para um homem da Idade Média, morrer sem direito a enterro em solo sagrado, era algo inaceitável. Quando o bispo leu a sentença de excomunhão de Gillet, ele, que era profundamente religioso e supersticioso, desmoronou. Ele caiu de joelhos, chorou e implorou para que fosse reintegrado à igreja, prometendo contar tudo. E a partir daquele momento, a história de Gillet de Retz deixaria de ser o registro da glória para se tornar um inventário de horrores. Após a quebra emocional, ele não apenas colaborou, mas deu detalhes que chocaram até os inquisidores mais experientes. Ele confessou ter tentado invocar demônios repetidamente com a ajuda de François. Ele admitiu ter assinado um pacto, em algumas versões, escrito com o seu próprio sangue, dedicado a um demônio chamado Baron. Gillet ofereceu tudo a Baron, sua alma, seu sangue e os sacrifícios de crianças, em troca de conhecimento, poder e ouro. Ele confessou que, embora nunca tinha visto o demônio de forma clara, ele continuou os sacrifícios na esperança de que o pacto funcionasse. Ele confessou que sentia um prazer doentio em decepar as vítimas e que, em seus momentos de delírio, chegava a beijar as cabeças empilhadas antes de queimá-las. Ele sentia prazer na vítima agonizando. Então ele golpeava a vítima e depois tinha relações com ela, muitas vezes quando já estava morta. Para garantir que não houvesse dúvidas sobre sua culpa e para evitar que os seus aliados tentassem resgatá-lo, o tribunal o forçou a repetir suas confissões publicamente em francês para que todos entendessem. Ele pediu perdão aos pais das vítimas e solicitou que o povo rezasse por sua alma. Essa mudança de monstro arrogante para pecador arrependido foi o que consolidou sua imagem lendária. Dizem que as confissões foram tão gráficas que os escrivães do tribunal às vezes paravam de escrever porque não aguentavam ouvir os detalhes. Os relatos que surgiram durante o julgamento são tão perturbadores que muitos deles simplesmente não podem ser descritos aqui. Mas talvez o mais assustador seja justamente aquilo que precisa ficar no silêncio. Um dos momentos mais insanos do processo foi a loucura e lealdade de Gillet para François. Após ambos terem confessado crimes atrozes e rituais demoníacos, eles foram colocados frente a frente. Em vez de ódio e acusação, que é o que seria esperado, já que um estava levando o outro para a morte, Gillet se dirigiu a François com uma calma perturbadora. Ele não o culpou por tê-lo enganado com falsas promessas de ouro e demônios. Pelo contrário, ele disse algo como: "Adeus, François, meu amigo. Nunca mais nos veremos nesse mundo. Mas espero que, se tivermos paciência e persistência, teremos a esperança de nos encontrarmos na alegria do paraíso." Foram no máximo 3 semanas de julgamento para transformar um dos homens mais poderosos da França em um condenado. A sentença de morte foi proferida para Gillet, Henriet e Poitou. O alquimista François conseguiu uma sentença mais leve, prisão perpétua, possivelmente por ter informações valiosas, mas ele acabou morrendo na prisão anos depois, após uma tentativa de fuga. No dia das execuções, dia 26 de outubro de 1440, havia uma multidão imensa. Pessoas de todos os vilarejos vizinhos viajaram para Nantes. O sentimento era uma mistura de ódio e fascinação. Muitos ali eram pais das crianças desaparecidas.
e um fenômeno psicológico aconteceu. Gillet, que ele era tão carismático que, diferente de muitas execuções brutais da época, a dele foi marcada por uma procissão religiosa solene. E durante a procissão, ele conseguiu inverter o clima. Relatos dizem que parte da multidão que antes queria linchá-lo começou a chorar e rezar junto com ele, comovidos pelo arrependimento sincero. A execução ocorreu em uma ilha no rio Loire. 3 forcas foram montadas sobre 3 fogueiras, uma para Gillet no centro mais alta e 2 para seus servos. A multidão não estava lá apenas para ver uma execução, mas para ver se o marechal realmente sangraria como um homem comum. Gillet saiu da prisão de braços dados com seus 2 cúmplices, Henriet e Poitou. Ele não lutou contra os guardas, pelo contrário, ele marchou recitando salmos e pedindo em voz alta que a multidão rezasse por sua alma. Gillet foi enforcado primeiro e, enquanto ele ainda estava pendurado, as chamas foram acesas abaixo dele. No entanto, como ele era um nobre e havia se arrependido, não foi deixado queimar o corpo até o fim. Assim que as cordas se romperam e o corpo caiu no fogo, mulheres da nobreza e freiras carmelitas avançaram para retirar o corpo das chamas. Elas não queriam que ele virasse cinza, porque assim ele poderia ter um enterro cristão. Seu corpo, parcialmente carbonizado, foi resgatado da fogueira e levado em uma procissão solene até a igreja das Carmelitas. Já seus cúmplices foram executados logo após o mestre. Eles foram enforcados e seus corpos completamente queimados até virarem cinza, sem direito a enterro em solo sagrado. Gillet de Ré morreu jovem, no auge da vida física, mas com a reputação em cinzas. Ele tinha apenas 36 anos. Oficialmente, ele foi sepultado na igreja de Nossa Senhora do Carmo, em Nantes, na França. Se você for para Nantes hoje procurando o túmulo de Gillet de Ré, você não o encontrará. Durante a Revolução Francesa, a igreja foi severamente danificada e posteriormente demolida. Como aconteceu com muitos nobres e santos durante a Revolução, os túmulos foram violados e os restos mortais foram dispersos em valas comuns. Atualmente, no local onde ficava a igreja, existe um prédio moderno e apenas uma placa com referências históricas. Após a execução de Gillet, suas terras foram confiscadas, suas dívidas perdoadas e seus inimigos tornaram-se seus herdeiros. Os poderosos da França assinaram as escrituras de suas terras. Gillet estava tecnicamente quebrado em termos de dinheiro vivo, mas ainda possuía um patrimônio imobiliário e territorial. Restavam dezenas de castelos e vastas extensões de terra. O problema é que muitas dessas terras estavam empenhadas e ele as vendia para obter dinheiro rápido para suas festas e rituais alquímicos, mas mantinha o direito de recompra. Para os credores, Gillet morto valia muito mais do que vivo, porque a execução por heresia anulava contratos de recompra e isso facilitava a anexação definitiva das terras. O Duque de Bretanha foi o maior beneficiado. Eles já estavam em conflito há anos e o Duque confiscou os domínios mais valiosos. O Bispo de Nantes também recebeu sua fatia. Foi ele quem liderou o julgamento eclesiástico. A Diocese de Nantes garantiu o controle sobre terras e direitos feudais. Mas e a família de Gillet? Sua esposa Catherine e sua única filha Marie. Elas lutaram desesperadamente para manter o que restou e conseguiram salvar uma parte pequena da herança, mas o prestígio e o poder político da linhagem foram aniquilados para sempre. Nessa história existe um conflito. Alguns historiadores acreditam que a igreja teria fabricado um serial killer para realizar o maior confisco de terras da Idade Média. Todas as confissões de Gillet e seus servos foram obtidas sob a ameaça de excomunhão e tortura. Seria possível que o laboratório de sacrifícios fosse uma construção narrativa para destruir o homem mais poderoso da região?
e confiscar seus bens? Onde termina o monstro e começa a jogada política? Séculos se passaram e a verdade ainda não é absoluta. Para alguns, Gilles de Ré foi um dos monstros mais cruéis da história. Para outros, ele foi um homem destruído por interesses, poder e talvez pela própria época em que viveu. Em 1992, na França, foi realizado um julgamento simulado, uma revisão simbólica sobre o caso de Gilles de Ré. O evento foi conduzido por advogados, magistrados e intelectuais e teve o objetivo de reavaliar o processo de 1440 à luz do direito moderno. Ao final, o tribunal concluiu pela absolvição. Analisando com critérios atuais, o processo medieval apresentava alguns problemas. Por exemplo, confissões obtidas sob pressão, falta de garantias legais modernas. Nenhum corpo foi formalmente exumado e identificado durante o julgamento. As condenações basearam-se quase inteiramente em confissões sob pressão e em testemunhos de desaparecimentos. Também tinha muita influência da igreja e da política. Essa absolvição posterior não afirma que ele era inocente, apenas que o julgamento original não atenderia aos padrões atuais da justiça. Essa história deu origem ao conto do Barba Azul, o que o mundo conheceu séculos depois como um conto de fadas sombrio sobre um quarto proibido e um nobre cruel que já se casou várias vezes, mas suas esposas desapareceram misteriosamente. Inclusive, o castelo de Tifoge hoje está aberto para visitas públicas e é conhecido como o Castelo do Barba Azul. O local hoje funciona como um importante sítio histórico e cultural na França. Mas eu quero saber de você. Em qual dessas versões você acredita? Na versão de que ele seria um dos primeiros serial killers? Um monstro das masmorras? Ou um herói nacional que foi vítima de uma conspiração sagrada? Eu sou a Monique e esse foi o dossiê de hoje. Inscreva-se para não perder os próximos vídeos, onde à sombra há uma história esperando para ser contada. Até lá!